E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir sobre essa nossa necessidade, né? De sempre ter que falar de alguma coisa. Às vezes, ficar em silêncio é melhor, né? O silêncio é uma sabedoria. Se aprende muito no silêncio. Mas a maioria das pessoas são tagarelas, né? Muitas das vezes falam que não devem, expõem muito das suas vidas para as pessoas que consideram suas amigas. Eu acho que toda pessoa de sucesso, né, sempre mantém um segredo sobre diversos aspectos da sua vida particular, também da sua vida profissional, né? É uma questão de sabedoria. O segredo é a alma do negócio. Mas essa frase é muito mais ampla do que simplesmente restrita ao aspecto profissional, né? É em tudo. Em tudo o homem deve medir as suas palavras. Em tudo o homem deve ser comedido, pensar antes de falar. Se não convém, fique de boca fechada, é melhor, né? Como dizem, boca fechada não entra mosca. É a sabedoria popular, né? Muitos problemas podem ser evitados quando se tem a noção do que se pode ou do que não se pode falar. E o silêncio, ele também faz parte do vazio, né? O silêncio, inclusive, é importante dentro da música. A própria música precisa das pausas, dos pequenos momentos de silêncio, para que o som seja valorizado. Então, o vazio está em tudo, né? O vazio está no silêncio, o vazio está em nós. Por isso, sempre destacamos aqui o niilismo, né? Que é essa compreensão do vazio, da existência, do existir. E que no vazio é onde nós podemos pensar, meditar sobre a vida, fazer uma reflexão sobre os nossos atos diários, né? Sobre as nossas atitudes, muitas das vezes equivocadas, exageradas. E como eu costumo dizer, esse mundo aqui é um mundo feito de consequências. E as consequências, as piores consequências, sempre tem a ver com os outros, né? Com o outro. O inferno é sempre o outro. E às vezes eu ando pelas ruas, né? Raramente, né? Porque eu valorizo muito o meu silêncio, meu vazio de tudo, minha solitude. E quando eu ando pela rua, quando eu preciso, né, andar entre as pessoas, eu observo o comportamento, eu observo que elas não conseguem ficar de boca fechada, praticamente em momento algum. Em qualquer lugar, num bar, num restaurante, numa lanchonete, até mesmo no cinema, as pessoas não conseguem ficar de boca fechada. Isso incomoda, né? Por isso que há muitos anos eu
não sei mais o que é ir ao cinema, porque sempre tem alguém falando, sempre tem alguém querendo comentar com o outro, um ambiente que não é para isso. Então é difícil, né? Até nos hospitais, né? Tem que se colocar as plaquinhas, né? Faça silêncio, que é um local onde as pessoas estão debilitadas, precisando descansar. Não é um local de falatório, né? As igrejas eu não vou nem falar, né? Porque as igrejas são antros de vaidade, né? Antros de exibição, onde as pessoas vão para se validar. A igreja é o grande entretenimento, né? Dentre vários outros. A igreja é o grande evento social. O indivíduo às vezes aguarda a semana inteira, né? Depois de longos dias de trabalho pesado, de trabalho escravo. Ele fica ansioso, né? Para botar aquela roupa nova. As mulheres, principalmente, fazer o cabelo, fazer as unhas, se maquiar, né? Botar aquela roupa que comprou, que achou muito bonita, para poder se exibir diante das outras mulheres na igreja. Isso é muito comum, né? Isso é em toda parte. Mas a igreja não deveria ser um lugar para isso, né? A igreja deveria ser um local de silêncio. Não de balbúrdia, não de gritaria, não de bagunça, não de celebração, mas de meditação. E eu faço da minha casa, né, a minha igreja. Apesar de eu ser ateu, né? Eu faço da minha casa o meu templo. O meu templo de quietude, de solitude, porque o único Deus que eu conheço sou eu mesmo. Todos os outros que eu conheço só querem me prejudicar, né? Os outros homens, a natureza, o sistema, né? O sistema é um grande Deus, se você considerar que Deus é algo superior a você e mais inteligente do que você, né? Mais sábio. E o meu Deus sou eu mesmo, né? Os meus aspectos inconscientes, meu aspecto mais superior, superior ao ego, aos meus desejos e vontades mundanas, eu me deixo controlar, né, parcialmente, por esses aspectos inconscientes, por esse Deus interior silencioso, porque é Ele que controla, né, todo o meu corpo, todos os sistemas. Eu, enquanto ego, não controlo nada, controlo muito pouca coisa, né? Posso controlar a minha alimentação, posso escolher onde eu quero estar, posso escolher as pessoas com as quais eu queira conviver, mas eu tenho muito pouco poder de escolha. Quem realmente dita as regras é o meu aspecto inconsciente, o meu aspecto superior, o meu aspecto impessoal, né? E você só consegue entrar em contato, né? E você só consegue entrar em contato, né, com esses aspectos mais internos, né, que as pessoas chamam de Deus, que está aqui, né? Com silêncio, com meditação profunda, né? Mesmo assim, você sempre está na escuridão. Você sempre está no vazio. Porque você entende que esses aspectos são parte de você, não tem nada externo a você. Tudo só acontece dentro da sua mente.
Mas não há como, né? Se contactar sem o silêncio. É por isso que o mundo é barulhento, né? O mundo é um local de confusão. É um local de muito movimento. É também quando você está parado, né? Quando você está em estado de descanso do seu corpo e também em estado de descanso da sua mente, é que você consegue refletir sobre alguma coisa, consegue pensar mais profundamente, né? E aí até suas ondas cerebrais mudam e você consegue acessar conhecimentos, você tem insights que você não consegue ter em movimento, em atividade, no meio do barulho, no meio da confusão, no meio das pessoas. Todos esses deuses devem ser eliminados, né? Curioso, né? Que o Deus bíblico fala isso, né? Não deverás ter outros deuses diante de mim, né? Só eu sou Deus. O Deus bíblico é eu sou, né? Yahvé, que chamam em português de Jeová. Todas essas metáforas, né, falam sobre o próprio homem. Não existe Deus algum além de você mesmo. Mas assim como você, na sua mente, é um Deus, outras pessoas também o são, né? Outras pessoas também têm o poder de te fazer o bem e de te fazer o mal. Quase sempre fazem o mal, né? Porque essa é a condição de um Deus que não sabe que é Deus, ou que pensa que é mais poderoso do que é, né? E muitas vezes é, né? Mais poderoso do que os outros, mas não mais poderoso do que a morte. Então, no fundo, somos todos iguais, né? Somos deuses individuais, vivendo numa coletividade falsa, num compartilhamento falso, porque no final tudo acontece dentro da sua mente. Inclusive, né, os orientais, eles se cumprimentam com o termo namastê, né? Namastê significa o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Mas isso não pode ser levado para o lado da religiosidade. Infelizmente, essas filosofias foram transformadas em religiões, né? Isso quer dizer que todos nós temos poder uns sobre os outros e que a verdadeira sabedoria é abdicar desse poder. Porque mesmo querendo fazer o bem, você sempre acaba fazendo o mal. Então, a grande solução é o isolamento em si mesmo, é a compreensão de si, né? Observar os outros, mas não viver entre os outros. Observar a si mesmo, mas não desejar para si o mundo. Viver nesse mundo, né? Não há como viver nesse mundo. É impossível. Você só vive dentro do seu mundo, isolado nas suas ideias, nos seus pensamentos. Mas você pode sim se confundir com o mundo. E o mundo quer que você se confunda com ele. O mundo quer que você participe, que você compre, que você venda. Você pode perceber, né? Quanto mais você se envolve, mais você precisa. Quanto mais você se envolve, mais você depende. Uma situação leva a outra, um amigo leva a outro, uma família leva a outra, um relacionamento leva a outro. Filhos, família, vida social. Tem-se sempre que está encontrando algo para fazer, né? E se você faz algo sozinho, parece que você não fez nada.
Tá aí o grande segredo da sabedoria, né? Sabedoria antiga, por isso os grandes monges se isolavam do sexo, dos relacionamentos, das posses, viviam solitários, nas florestas, meditando, tentando encontrar alguma solução para a existência, né? Oh, que perda de tempo, né? Mas conseguiu muita sabedoria com isso, né? E a única coisa que você vai conseguir nessa vida, você não vai achar resposta para nada, não existe. Você não vai achar resposta para a vida, você não vai achar resposta do porquê nós estamos aqui, você não vai achar respostas para a existência do universo. Ontem eu estava olhando as estrelas, né? E me veio uma profunda tristeza, uma profunda frustração, né? Dizem que nós aqui no canal somos todos frustrados. Ora, quem é que não é frustrado nessa vida? Uma vida onde você só nasce para morrer, trabalhar, reproduzir. E a maioria das coisas do mundo, do universo, você não vai conhecer, né? Que é impossível. Então eu estava olhando as estrelas e eu estava vendo a minha própria insignificância. E eu estava pensando o porquê de tudo isso, né? Por que essa vastidão, cheia de estrelas, cheia de planetas, totalmente desabitados, né? Até agora não se conhece possibilidade de vida em planeta algum. A vida nesse planeta aqui realmente parece ser singular. O universo não tem probabilidade de ter vida, apesar do que a ciência afirma, porque a ciência também é, em parte, principalmente a cosmologia, né? Especulativa, né? Tudo que está distante, tudo que está longe, tudo que está a milhares, milhões de anos-luz, é especulação, né? São só dados, são interpretados. Então ninguém pode afirmar que existe a vida em outro lugar, não ser na Terra. Isso é muito estranho, né? Esse sincronismo todo que permite a vida, essas condições. A nossa lua é uma lua estranha. Você não vai achar nenhuma lua parecida com a nossa, né? Pelo menos nos planetas do sistema solar. Os que estão para fora são, como eu falei, mera especulação. Já é difícil o homem ter conhecimento dentro do seu próprio sistema, que é muito vasto, né? E que é um sistemazinho simplesmente insignificante, né? Na periferia da Via Láctea, que é a nossa galáxia, que dizem que tem 100 bilhões de estrelas, e são 100 bilhões de galáxias. Olha só, para que tudo isso, né? Para que tudo isso? Por que tudo isso existe? Eu nunca vou saber, ninguém nunca vai saber. Milhões, bilhões de pessoas morreram antes de mim e mal compreenderam as suas próprias contas bancárias, né? Mal conseguiram compreender como viver, como sobreviver, né? Como ganhar dinheiro. E o ser humano tem essa arrogância de querer saber o que acontece algures, além, não é? Para fora do planeta, para fora né, da galáxia. Isso é absurdo, né? Então nós vivemos uma vida vazia, de propósito, de significância. Nós apenas existimos e quem compreende essa verdade vive muito melhor, né? Vive como Deus, né? O Deus da sua própria existência. Poucos têm essa capacidade. E eu vou ser sincero, né? Se o orgulho é, digamos assim, né? Uma coisa ruim, né? Se o orgulho é algo que tem a ver com ego, né?
Eu posso dizer que eu tenho esse defeito, né? Eu me orgulho do trabalho que eu faço aqui e principalmente das pessoas que estão aqui, dos inscritos, das pessoas que compreendem o nosso trabalho, que a gente fala, que tem base, né? Que também buscaram muito, por isso chegaram aqui. Quem cai de paraquedas no nosso canal, quem entra sem ter base, não fica muito tempo ou fica só para criticar. Mas mesmo os que ficam para criticar, né? É porque se atraem de alguma forma. Não tem sentido você ficar acompanhando o canal só para criticar se você não se sente atraído pelas ideias. De alguma forma, né? A pessoa vê uma verdade, mas por arrogância e por ignorância, né? Por não conseguir compreender o que se fala, né? A pessoa, às vezes, fica só para criticar, como eu falei, ou se evade, né? Ou vai embora logo, toma ódio. Porque o que nós falamos aqui é para poucos, né? Imaginar-se Deus, ao invés de ficar correndo atrás de Deus, né? Se você tem por Deus alguém todo-poderoso, né? Alguém que tem amplo conhecimento, ou seja, é onisciente, né? É onipresente, é imaterial, é bom, né? É eterno. Tudo isso você é, tudo isso eu sou, né? Namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você, porque eu sou onipresente, no sentido de que só eu estou presente comigo mesmo. Então eu sou onipresente na minha vida, né? A única coisa onipresente na minha vida sou eu, né? Eu não posso escapar de mim mesmo. Então na minha vida eu sou onipresente. Outras pessoas vêm, vão, mas eu sou onipresente. Objetos, né, podem desaparecer, mas eu sempre vou estar aqui, né, comigo, aqui dentro. Eu sou onisciente também, porque as coisas que eu sei, só eu sei, né? Eu posso até compartilhar com outras pessoas, mas na minha vida, né, o que vale é o conhecimento que eu tenho, né? Se eu for onisciente, né, ou seja, conhecer tudo que eu preciso conhecer dentro da minha vida, eu vou ter saúde, eu vou ter paz, sossego, tranquilidade. E claro que isso é uma metáfora, né? Porque tudo que sei é que nada sei, né? Como dizia o grande sábio Sócrates. Se é que existiu, né? Também não se tem essa confirmação, porque Sócrates não deixou nada escrito. Mas o seu discípulo Platão, né, comentou e escreveu sobre Sócrates. Então provavelmente deve ter existido. E tudo que sei é que nada sei, né? Ou seja, tudo que sei é o que está dentro da minha mente, é o que eu posso alcançar. E isso, para o meu Deus interno, é onisciência. Eu preciso saber tudo que eu preciso saber. Eu preciso saber tudo aquilo que é necessário para eu viver da melhor maneira possível. Eu preciso ter a compreensão de quem eu sou. Isso é eterno, né, também, porque ninguém experimenta a morte, nem tampouco eu experimentarei a morte, né? Eu só vejo a morte dos outros, que estão fora de mim, que estão no espaço externo a mim, né? Esses morrem, né? Eu não morro jamais. Portanto, enquanto eu estiver vivo, eu sou eterno. Olha quantas características divinas eu tenho, né? A capacidade de criar, né? De criar o meu próprio ambiente, modificar o meu próprio ambiente. Porque nem sequer o Deus bíblico era criador de verdade, né? Porque dizem, né, nessa metáfora bíblica, que Deus criou o homem e depois da costela do homem, Deus criou a mulher. Então, na realidade, Deus tirou a mulher do homem, né?
nessa metáfora, né? Isso não pode ser compreendido literalmente, porque é uma alegoria. Então Deus não criou a mulher, copiou do homem, né? E o próprio homem ele copiou dele mesmo, porque é dito que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, né? Então nem Deus sequer é criador, né? Ele copia coisas. Porque, simbolicamente, os deuses de todas as religiões representam a nós mesmos, aos nossos próprios aspectos internos. Não existe Deus algum fora de nós. E, como eu falei, somos eternos, porque enquanto estamos vivos, experimentamos a vida, e quando morremos, não experimentamos a morte. A morte é apenas uma abstração. Estamos no silêncio, na escuridão das nossas próprias mentes, onipresentes em nós mesmos, oniscientes, eternos, imateriais, porque a mente mais desenvolvida, mais superior, ela não tem a ver com o corpo, né? Ela é como se fosse o software da máquina, é a parte lógica, é a parte que pensa, que age dentro da mente, não fora, né? Age muito pouco fora da mente. E no final tudo está dentro da mente, né? Então, somos imateriais, nosso universo é imaterial. O que chamam de mundo espiritual nada mais é do que o mundo dentro da mente, né? O mundo dos sonhos, que repercute do lado de fora. E isso é perigoso quando você não tem uma mente desperta. Quando você não compreende que o único mundo sem consequências é o mundo dentro da mente. Quando você reproduz os seus desejos que estão dentro da sua mente, que muitas das vezes não são adequados, e você reproduz isso na realidade, é problema, né? Com certeza. Quando você não compreende que as pessoas só existem dentro da sua mente e você quer reproduzi-las na sua vida real, conviver com elas, né? Isso não é bom, né? Isso sempre traz problema. Tão vazio, né? Da mente, porque a mente não pode ser encontrada em local algum do cérebro, né? O pensamento não é algo físico, não é algo que possa se isolar. O pensamento não é algo que possa se estudar em laboratório, né? As ideias, a arte, os sentimentos, tudo isso é virtual, né? Mas as pessoas, infelizmente, querem trazer isso para o mundo material. E aí, isso se chama inferno. Então, nós temos dentro de nós também dois aspectos, né? O aspecto divino e o aspecto infernal, ou diabólico. Céu e inferno são isso, né? Talvez possamos chamar de céu a racionalidade, a mente ponderada, a mente tranquila, a mente isolada em si própria, conhecedora dos perigos do mundo, né? Talvez isso seja o céu, porque você se afasta, né? Quando você é racional, você vive de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais coerente, né? E a emoção pode ser chamada de inferno, né? Porque a emoção é o aspecto mais antigo, mais subterrâneo. Dificilmente as pessoas conhecem suas próprias emoções, né? Então, por isso que o inferno ele é exposto assim, graficamente, né? Como algo que está nos subterrâneos, né? Nas profundezas, lagos de fogo, né? Dor, sofrimento. Tudo isso advém das emoções. E se esse aspecto racional não suplantar, né, não dominar as emoções, a pessoa vai viver um verdadeiro inferno. Tem pessoas que vivem oscilando entre as duas condições, né? A psiquiatria chama isso de bipolaridade. Pessoas que estão muito bem, ficam às vezes uma semana, duas, um mês, muito bem no paraíso, né?
logo a seguir vão para o inferno. Elas mesmas transformam tudo no inferno. A maioria das doenças psiquiátricas são assim, né? E você mesmo tem que olhar para a sua própria vida, né? E ver o que está dominando, né? É o céu ou é o inferno? É a paz, a tranquilidade, o sossego e principalmente a despreocupação? Isso é muito importante. Ou é o oposto? A miséria, a escassez, a falta de dinheiro, né? Os problemas, o apego, o medo de perder, né? A coisa de querer possuir, né? Como eu falei, né? O lado de fora, né? Eu acho que a gente vive muito melhor do lado de dentro. Então, sou Ralph Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações, né? Para estar recebendo sempre as novidades dos vídeos. E, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.